Um ecologista estuda a idade de cerca de 100 árvores de uma floresta local. Usa o diagrama de extremos e quartis para organizar os dados como se vê abaixo. Comecemos por ver em que consiste o diagrama de extremos e quartis. É uma forma de ver a dispersão de um conjunto de dados numéricos, que são, neste caso, a idade das árvores. Além disso, dá-nos outras informações, por exemplo, a mediana e a amplitude de idades da maioria das árvores. A parte do segmento de reta, esta parte negra é um segmento de reta, aqui temos um retângulo e aqui outro segmento de reta. A parte dos segmentos de reta diz-nos, basicamente, a dispersão de todos os dados. Diz-nos que o valor mais baixo da amostra é uma árvore de 8 anos, assumindo que este eixo aqui embaixo está em anos. E diz-nos também que a árvore mais velha tem 50 anos. Se quisermos calcular a amplitude, estamos a falar da amplitude do ponto de vista da estatística. Pegamos no maior valor dos dados e subtraímos-lhe o menor valor dos dados. É 50 menos 8. Assim, a amplitude é 42. É isso que os segmentos de reta nos dizem. Permitem-nos saber que os dados estão todos entre 8 e 50, incluindo 8 e 50. Já o retângulo começa... Vou explicar-vos assim. Esta reta aqui é a mediana. Isto é a mediana, ou o segundo quartil. Metade das idades serão inferiores ou iguais à mediana e, como podemos ver, a mediana, ou o segundo quartil, é 21. Portanto, o diagrama de extremos e quartis diz-nos que a metade das árvores tem idade menor ou igual a 21 e outra metade tem idade maior ou igual do que 21. E os extremos do retângulo são as medianas de cada uma dessas secções. Os seus valores são o primeiro e o terceiro quartis. Este é o primeiro quartil, que é a mediana deste conjunto de árvores com uma idade inferior ou igual ao segundo quartil. Isto é a mediana deste conjunto de árvores, com a idade menor ou igual a 21 anos. E este é o terceiro quartil, que é a mediana deste conjunto de árvores com a idade maior ou igual a 21 anos. O que isto faz é dividir todos os dados em 4 grupos. O primeiro grupo é este primeiro quarto. Vou chamar-lhe Q1, de primeiro quarto. Ou então designamo-lo por 1Q. Este é o primeiro quarto, formado pelas árvores com a idade menor ou igual ao primeiro quartil, que neste caso é 14. É aproximadamente um quarto do total de árvores, porque, por vezes, consoante o cálculo, um dado pode ficar mais para um lado ou mais para o outro. Um quarto das árvores pertence a este grupo. Outro quarto está entre o primeiro e o segundo quartis, 14 e 21. Outro entre 21 e o terceiro quartil, que parece ser 33. E o último quarto formado pelas árvores com idade superior ao terceiro quartil. Este é, então, o primeiro quarto. Este é o segundo, este é o terceiro e este o quarto. Provavelmente não lhes devia estar a chamar quartos, mas grupos. Cada grupo pode não ser exatamente um quarto dos dados, até porque o número de dados pode não ser divisível por 4. Mas agora vou deixar ficar assim. Já podemos responder à pergunta. Já calculamos a amplitude. A diferença entre a idade da árvore mais velha e da árvore mais nova é de 42 anos. E a idade mediana de uma árvore da floresta é 21 anos. Apesar de poder haver árvores com 50 anos, a mediana das idades das árvores da floresta está mais perto do ponto mais baixo de todo o espectro de idades. Se considerarmos a mediana como a medida de tendência central, é apenas 21 anos. Dá para perceber isso visualmente. Está mais chegada para o lado esquerdo do retângulo e do fim do segmento de reta esquerdo do que do início do segmento de reta direito. Tenho aqui um diagrama de extremos e quartis que nos mostra as idades de estudantes que estão numa festa. E o que eu quero fazer neste vídeo é praticar a interpretação deste tipo de gráfico. Tenho aqui 5 afirmações e gostava que olhassem para elas.
Parem o vídeo, olhem para as afirmações e pensem em quais delas, baseados na informação do diagrama de extremos e quartis, quais delas são seguramente verdadeiras, quais são seguramente falsas e quais não temos informação suficiente para responder ou a informação pode ser dúbia. Muito bem, vamos trabalhar. Então, a primeira afirmação diz que todos os estudantes têm menos de 17 anos de idade. Bom, podemos ver aqui que a idade máxima, que é o limite aqui desenhado, este extremo é 16. Então, sim, é esse o caso. Todos os estudantes têm menos de 17 anos de idade. Então, isto é efetivamente verdadeiro. Próxima afirmação. Pelo menos 75% dos estudantes têm 10 ou mais anos de idade. Então, quando olhamos para isto parece correto, porque 10 é o valor que está representado no início da caixa. Isto aqui é o primeiro quartil. Então, isto é o primeiro quartil. Significa que 25% dos dados das idades estão neste intervalo. Ou aproximadamente 25%. Por vezes não é exato. E cerca de 25% também vão estar aqui, entre o primeiro quartil e a mediana. A mediana também se chama segundo quartil. E aproximadamente 25% vão estar aqui entre a mediana e o terceiro quartil. E, por fim, aproximadamente 25% vão estar à direita do terceiro quartil. Então, parece razoável dizer que 10 ou mais anos de idade parece que isto vai ser verdadeiro. De facto, até podem ter alguns valores aqui, nestes 25%, que são 10. Mas para tornar isto um pouco mais tangível, vamos ver alguns. Portanto, eu penso que isto é verdadeiro, mas vamos olhar para alguns exemplos para tornar isto mais concreto. Então, não se sabe, com base na informação que temos, não sabemos exatamente quantos estudantes estão na festa. Por isso temos de construir diferentes cenários, diferentes situações. Então poderíamos ter um primeiro cenário. Poderíamos ter um primeiro cenário onde, vamos ver se consigo construir algo onde, a mediana é 13. Sabemos isso de certeza. A mediana é 13, portanto, se tiver um número ímpar, teria 13 no meio e talvez tivesse, por exemplo, 3 valores em cada lado. Eu estou apenas a inventar este número, o 3. Estou apenas a tentar ver o que é que posso aprender acerca de diferentes tipos de conjuntos de dados que poderiam ser descritos por este diagrama de extremos e quartis. Portanto, 10 vai estar no meio da metade à esquerda da mediana. Então, isto aqui é 10. E 15 vai estar no meio da metade à direita da mediana, ou seja, aqui. É isto que este diagrama de extremos e quartis nos diz. E, obviamente, também nos diz o mínimo e o máximo. O mínimo é 7 e o máximo é 16. E depois, isto aqui poderia ser qualquer coisa. Poderia ser 10, poderia ser 11, poderia ser 12, poderia ser 13. Não iria alterar o valor desta mediana ou do quartil 1. Não iria alterar este diagrama de extremos e quartis. Da mesma forma, isto poderia ser 13, poderia ser 14, 15 e nenhum destes valores vai alterar isto. E então, sim, 75% dos estudantes têm 10 ou mais. Neste caso, 6 de 7 têm 10 ou mais anos de idade. E poderíamos tentar fazer isto com outros cenários, onde, por exemplo, podíamos tentar minimizar a quantidade de números 10 que existe neste conjunto de dados. Poderíamos fazer algo como, vamos supor que temos 8 valores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. E sabemos que o mínimo é 7 e que o máximo é 16. Sabemos que a média destes dois valores aqui no meio, agora temos um número par, portanto a mediana vai ser a média destes dois valores, então a média disto e isto vai ser 13 e sabemos que a média disto e disto vai ser 10 e que a média disto e disto vai ser 15. Então o que é que podemos escrever?
Bem, na realidade nem sequer temos de escrever aqui valores para responder a esta questão. Sabemos que isto vai ser 10 ou maior e depois todas estas outras coisas 10 ou maiores. Então isto é exatamente 75%. Exatamente 75% se assumirmos que isto é menor do que 10. Se assim for, exatamente 75% vão ter 10 ou mais anos de idade. Então sinto-me muito confiante. Sinto-me muito confiante acerca desta aqui. E na realidade, apenas para concretizar, até vou colocar aqui alguns valores. Então isto poderia ser 9 e aqui poderia ser 11. Aqui poderia ser um 12 e um 14. E isto aqui poderia ser um 14 e um 16. Mas não necessariamente, também poderia ser um 15 e um 15. Este par de valores e o anterior, qualquer um deles é válido, mas sinto-me muito confiante que isto vai ser definitivamente verdadeiro, baseado na informação dada neste gráfico. Agora, dizem que só há um estudante com 7 anos de idade na festa. Um com 7 anos de idade na festa. Bom, esta primeira possibilidade, para a qual olhamos, tinha esse caso. Só estava um estudante com 7 anos de idade na festa e, vendo já a próxima afirmação, também só está um estudante com 16 anos de idade na festa. Então, em ambas, parece definitivamente que conseguimos construir dados que sejam consistentes com este diagrama de extremos e quartis. Com este diagrama, onde isto seja verdade. Mas será que podemos construir um onde isto não seja verdadeiro? Bom, claro, vamos imaginar. Vamos ver, temos a nossa mediana no 13, e agora vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Isto vai ser o 10, o quartil 1, a mediana desta metade à esquerda, isto vai ser 15, que é a mediana desta metade à direita, isto vai ser 7, aqui vai ser 16. Bom, isto também poderia ser 7. Não tem de ser. Podia ser 8, 9 ou 10. E isto também poderia ser 16. Não tem que ser. Também poderia ser 15. Mas desta forma, construí um conjunto de dados. E já agora estes poderiam ser 10, 11, 12, 13. E este aqui também poderia ser 10, 11, 12, 13. Este poderia ser 13, 14, 15. Este também poderia ser 13, 14, 15. Mas o mais simples é, ou a ideia básica aqui é, posso ter um conjunto de dados onde tenho múltiplos 7 e múltiplos 16. Ou poderia ter um conjunto de dados onde só tivesse um 7 ou um 16. Então, ambas as afirmações simplesmente não sabemos. Simplesmente não sabemos. Simplesmente não sabemos. Agora, a próxima afirmação. Exatamente metade dos estudantes têm mais de 13 anos de idade. Bom, se olharem para esta possibilidade aqui, vimos que 3 dos 7 estudantes têm mais do que 13 anos. E isso não é exatamente metade. 3/7 não é um meio. Mas nesta situação aqui, vimos que exatamente metade têm mais de 13. Reparem, estamos a dizer exatamente metade. Bom, nesta aqui, estamos a dizer que exatamente metade tem mais de 13, porque temos um número par aqui. Portanto, é exatamente metade. Então, é possível que isto seja verdadeiro e é possível que não seja verdadeiro. Então, com base na informação dada, mais uma vez, não sabemos. Não sabemos. De qualquer forma, espero que tenham achado isto interessante. Isto é, o objetivo de ter feito isto é para que, quando olharem para um diagrama de extremos e quartis, por vezes é fácil fazer afirmações um tanto ou quanto grosseiras e superficiais, que por vezes até são aceitáveis. Mas é muito importante pensar no tipo de afirmações que podemos fazer e as que não podemos fazer. E é igualmente importante, em algumas situações, dizer, bom, sabem que mais? Não sabemos. Os dados não me dão a certeza disso.